Graça e paz, igreja, bom dia. Vamos estar lendo o livro de Salmos 28, versículo 6, por gentileza. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Que possamos adorar ao Senhor e a celebrá-lo. E com uma alegria, pois Ele é a nossa força. Hoje, que nós possamos viver essa palavra, como lá em Timóteo 4,12, que diz... Só um minutinho. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas que nós possamos ser exemplos de fato, fiéis à palavra do Senhor, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que o nosso coração esteja, nesta manhã, sensível àquilo que o Senhor quer nos ministrar. E que nós possamos estar sensíveis também à palavra que o Senhor quer falar conosco, através da vida do pastor Felipe. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de podermos estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez ouvindo a Tua palavra, Senhor, e que essa manhã o Senhor venha estar falando conosco, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez durante esses dias, Pai. Fale conosco. Queremos saber se nesta manhã temos algum visitante. Amém. Seja bem-vindo. Os irmãos que estão perto da irmã ali no fundo, cumprimente ela, por gentileza. Ali, ó. Obrigada, Mari. Seja muito bem-vinda. Essa igreja ama vocês. Temos aniversariantes essa semana? A Isa. Isa. Vem, Isa. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, 12. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada aniversariante aqui. Que o Senhor esteja abençoando e cuidando e dando os dias sábios para essas pessoas, Pai, para esses irmãos. Nós agradecemos pela vida de cada um deles. Esteja nos guardando com sabedoria, com saúde e com muito temor e amor do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos dizer que os adolescentes estão liberados para EBD ali no fundo. E nós queremos ressaltar também que hoje nós temos culto às 18 horas, culto de encerramento da nossa conferência. Ali no fundo nós estamos com a venda das camisetas, tanto do nosso ministério como também os juniores, vale ressaltar. Tanto as nossas camisetas do Move, como também as camisetas do pastor Felipe, da Escola de Discípulos, e os nossos copos também. Estarei orando agora.
Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, que até que o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor fale conosco, Paizinho, através da vida do pastor Felipe, Jesus. Pai, que esse painel seja um tempo de nós conhecermos mais da tua palavra, Jesus. Que os nossos corações entendam o quão é precioso estarmos sedentos da tua palavra, Jesus. Que nós possamos, Paizinho, estarmos dispostos e disponíveis a estar fazendo discípulos na tua presença, Jesus. Que nós possamos estar seguindo o teu caminho, Senhor, com os corações abertos, Pai, com os ouvidos abertos, Jesus. Que seja um tempo, Pai, da tua palavra entrar nos nossos corações, Pai. Fale conosco nesse tempo, Jesus, que nós possamos viver ardentemente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vai ser agora. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Nesse momento nós teremos um momento de dízimos e ofertas. O irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá estar fazendo isso nesse momento. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos.
nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele é poderoso. Os irmãos podem se sentar. Chama aqui o Filipão, cadê ele? Tá ali. Tinha visto você ali, mudou para cá. Sem mais delongas, Felipe vai agora trazer para nós aí uma aula, né, uma palestra. Irmãos, se durante a palestra, né, você tiver alguma dúvida, o Bruno vai colocar para nós, tem uma imagem do Movie Talks. Você pode fazer a sua pergunta. Nós vamos abrir uma caixinha no Instagram de perguntas. Você pode deixar lá a sua pergunta e depois no final ele vai responder. Deus abençoe, tá, Felipão? Em nome de Jesus. Amém. Bom, se eu não souber a resposta, aí vocês procuram no Google para poder responder. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma alegria estar aqui novamente, no domingo pela manhã. O pastor Israel pediu para eu trazer um breve painel, uma breve palestra sobre a importância dos discípulos de Jesus na história. E eu gosto muito de história, tanto que nós já fizemos um documentário sobre a história do cristianismo no nosso canal no YouTube, para quem quiser conhecer, lá na Escola do Discípulo. São 6 episódios, onde nós contamos toda a história da igreja. É um material muito legal, eu recomendo muito que você conheça. Mas abra sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Na verdade, capítulo 11, a partir do versículo 32. Muito obrigado. Capítulo 11, a partir do versículo 32. Se quiser já pode colocar os slides ali. Antes de começar, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa manhã. Que o Senhor continue falando conosco. Nos ensine, Deus, nos inspire por meio de discípulos que foram fiéis ao Senhor na história. Nós clamamos por isso no nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte: quanto mais preciso dizer? Leva muito para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam bocas de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos e alguns andavam vestidos com peles de ovelhas, cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas, buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. O autor de Hebreus aqui, que nós não sabemos quem é, há grandes especulações sobre quem escreveu, ele nos traz uma grande lista de heróis da fé no passado, para inspirar aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam correndo risco de vida, a continuarem perseverando. Ele traz diversos exemplos de fé e ele termina falando que muitos dos que
seguiram o chamado de Jesus foram mortos por causa disso, foram apedrejados por causa disso, foram cerrados ao meio por causa disso. E ele chega a dizer que o mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não era digno dessas pessoas. Não porque elas tivessem algum valor moral, mas porque pela graça de Deus elas tiveram fé. E por causa da fé delas o mundo não era digno. E aí no capítulo 12, o autor de Hebreus diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos do pecado e que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O autor de Hebreus diz: olha, olhem para o passado. Olhem para o passado, olhem para essa nuvem de testemunhas que nós temos, para que nós possamos não desistir, não ir para trás, não ficar com medo, mas perseverar e seguir em frente na corrida que foi proposta diante de nós. O autor de Hebreus está nos mostrando a importância de nós não estarmos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Se você está aqui hoje, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, no ano de 2024, do outro lado do mundo, nós estamos na América, do outro lado do mundo em relação a Israel. Se você está aqui hoje, é porque durante mais de 2000 anos de história, nós tivemos homens e mulheres de fé, dos quais o mundo não era digno, pessoas que dedicaram a sua vida ao Evangelho. E o autor de Hebreus nos diz que nós precisamos olhar para essas pessoas no passado, nós precisamos olhar para trás, nos inspirar na vida dessas pessoas para que elas sejam testemunhas. Olha, já que nós estamos rodeados de tanta testemunha, de uma nuvem de testemunha, que a gente olhe para essas pessoas do passado, não para idolatrá-las, como infelizmente algumas comunidades acabam fazendo, olhando para essas pessoas do passado e prestando adoração a elas. Esse não é o objetivo de olhar para a história da igreja. O objetivo de olhar para a história da igreja é olhar para a vida que essas pessoas tiveram e que essa vida possa nos inspirar, nos motivar a ter uma fé como essas pessoas tiveram no passado. Por isso hoje eu quero falar sobre a vida de alguns discípulos de Jesus no começo da igreja, que nos inspira muito. E meu objetivo aqui não é falar dessas pessoas para que nós possamos prestar adoração a elas, ou para que nós possamos prestar cultos a elas, porque vocês vão perceber que os nomes que eu vou mencionar aqui são nomes que uma outra tradição cristã adora como santo, né? São santos da Igreja Católica. Só que por mais que a Igreja Católica acabe tendo esses santos, porque são santos mesmo, santos, pessoas que foram separadas por Deus para pregar o Evangelho, mas infelizmente muitos acabam se curvando em adoração a essas pessoas. Eu quero trazê-las para nós, para a nossa história, por causa da importância que elas tiveram na história, e como a vida delas nos inspiram, porque quando nós lemos o livro de Atos, nós já temos muitas testemunhas. Nós temos testemunhos da vida dos apóstolos, de apóstolos que foram mortos por causa do Evangelho. Nós temos o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Nós não temos o final da vida do apóstolo Paulo relatado no livro de Atos, mas nós sabemos pela história e pela tradição da igreja que ele foi morto, decapitado por Nero, quando Nero estava no poder de Roma. E depois nós não temos mais notícias do que aconteceu. O que aconteceu ao longo da história para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Hoje eu quero falar sobre algumas pessoas que, quando nós olhamos a vida delas, nos inspira muito. No começo da igreja, talvez você já tenha ouvido falar sobre algumas dessas pessoas. A primeira delas é Clemente de Roma. Quem foi Clemente? Ele nasceu por volta do ano 35 depois de Cristo, ou seja, ele nasceu logo depois da morte de Jesus. Ele viveu até mais ou menos o ano 100. Nós não sabemos muito sobre a vida de Clemente, quem ele foi, na verdade, onde ele cresceu, como ele foi educado. Existem várias especulações, se ele era de uma família imperial ou colaborador do apóstolo Paulo. Tem gente que diz que ele pode ter sido inclusive o autor da carta aos Hebreus que nós acabamos de ler, mas isso não é uma certeza, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas por que Clemente de Roma é importante na nossa história? Ele foi um dos primeiros discípulos após os apóstolos. Ele foi discípulo direto de Pedro.
Pedro, aquele que Jesus disse, olha, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro se torna o líder da igreja após a ida de Jesus. E Pedro é quem discipula, e Pedro é quem batiza Clemente. E ele é considerado um dos pais da igreja, daqueles que começaram essa história após os apóstolos. E por que ele é importante? Ele teve uma contribuição enorme no começo da igreja. Logo após a morte do apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Corinto. Então nós temos uma carta aos Coríntios de Clemente de Roma, que é muito interessante, é de valor histórico, muito legal para quem gosta de estudar história. É uma carta onde ele fala sobre a unidade da igreja, sobre eles continuarem com aquele legado que o apóstolo Paulo deixou naquela igreja. É um homem muito interessante, porque logo no começo da sua vida, quando ele foi batizado pelo apóstolo Pedro, e depois da morte do apóstolo Pedro, que Pedro também foi morto por causa de Jesus Cristo, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos morreram por causa do evangelho, exceto João. João provavelmente morreu de velhice mesmo, foi o único que Deus o preservou para morrer de velhice. Mas é interessante que Clemente de Roma, ele era um fiel pregador do evangelho. E quando ele começou a pregar o evangelho, estoura uma grande perseguição aos cristãos na história da igreja, com o imperador Domiciano. Com o imperador Domiciano, os cristãos passam a ser ativamente perseguidos na história. Com Nero antes, que foi o caso do apóstolo Paulo, os cristãos não eram ainda perseguidos no império todo. Com Nero, os cristãos eram perseguidos em Roma, mas era mais centralizado. Mas com Domiciano, o evangelho, os cristãos passam a ser perseguidos no império todo. E com essa perseguição, Trajano acaba sendo preso, ele foi exilado com trabalhos forçados numa mina de cobre em Galípoli. Ele se torna um escravo. Sabe o que é mais interessante? Que durante esse tempo que ele estava sendo escravo, com trabalhos forçados naquela mina, ele continuava pregando o evangelho, e muitos outros presos começaram a se converter por causa da vida de Clemente de Roma. Mesmo sendo escravo e tendo trabalhos forçados, como o apóstolo Paulo diz que a prisão dele foi motivo para a glória de Deus, para que o evangelho pudesse ser pregado, Clemente de Roma entendeu que ele deveria continuar pregando o evangelho. E muitos de nós às vezes desistimos do nosso ministério, da nossa vocação, por problemas tão banais. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas que vieram falar comigo, eu vou desistir. Você vai desistir? Mas por que você vai desistir? Minha vida está muito corrida. Mas o que está acontecendo, meu irmão? Não, eu estou cansado. Quando nós olhamos para a história, para a vida desses homens e mulheres, que mesmo sendo perseguidos, escravos, continuou pregando o evangelho, e centenas de pessoas se converteram. E porque centenas de pessoas se converteram, ele já estava preso. Logo depois de Domiciano vem Trajano, um outro imperador que também perseguiu os cristãos, e aí ele realmente foi ordenado a ser morto. E como que Clemente de Roma foi morto por causa do evangelho? Amarraram, isso aqui é um laser? Amarraram uma âncora no pescoço dele e jogaram no mar. E aí ele foi martirizado por amor a Jesus Cristo, porque ele pregava o evangelho a Jesus. Depois de um tempo, o corpo dele foi encontrado, retirado do mar, e hoje ele está sepultado lá em Roma, para quem quiser conhecer um pouco da história. Esse foi o primeiro grande mártir, foi o primeiro mártir pós os apóstolos a morrer por causa do evangelho. Mas uma outra pessoa que nos inspira, quando nós olhamos para a história, é Inácio de Antioquia, que nasceu por volta do ano 68 e viveu até por volta do ano 100 depois de Cristo. Então logo após ali, bem no começo da igreja mesmo. Inácio provavelmente nasceu por volta do anos 30, 60, Portanto, ele terminou a sua vida sendo martirizado por causa do evangelho. Ele cresceu na cidade, ou ele era da cidade de Antioquia, como ficou conhecido pelo seu próprio nome. Foi uma das cidades que o evangelho começou a crescer
depois da perseguição entre os judeus, o centro do evangelho deixou de ser Jerusalém, logo após o começo da igreja, quando o cristianismo passou a ser perseguido primeiramente pelos judeus. Jerusalém deixa de ser o centro mesmo da igreja, e Antioquia passa a ser uma das principais igrejas da região, que envia missionários para o mundo todo, entre eles o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um enviado dessa igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, foi ali nessa região de Antioquia que os cristãos passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. Foi nessa região de Antioquia que a igreja começou a crescer. Nós temos registros na história, é bem interessante, que nessa região de Antioquia foi a primeira vez que as igrejas começaram a se reunir com cânticos e músicas, né? Tem momento de louvor na igreja. Olha que interessante. E Inácio de Antioquia era dessa igreja. E o que acontece? O problema é que nessa região os próprios cristãos começaram a ter algumas divergências teológicas. Acho que aqui em Dourados isso não acontece, né, pastor? Essas divergências entre cristãos assim. E, infelizmente, na época que Inácio de Antioquia viveu, o cristianismo já não estava sendo tão perseguido mais. Tinha uma certa ordem de Trajano que os cristãos deveriam ser deixados em paz, mas se alguém os denunciasse, por exemplo, não era crime você ser cristão, você poderia ser cristão. Ou seja, as pessoas iam fazer vista grossa. Era crime, mas as pessoas faziam vista grossa. Mas se alguém te denunciasse, eu ia chegar lá no governo e falar: ó, o Israel é crente. Aí sim era problema. Aí ele iria ser preso, ia ser julgado. Inácio de Antioquia viveu nessa época. Ele até tinha uma certa liberdade. Mas quando ele começou a ter problemas teológicos na igreja, treta dentro da igreja, problema de divisão dentro da igreja, que o apóstolo Paulo tanto pegou pesado sobre isso, para que os irmãos fossem um e considerassem o sentimento dos outros mais importante do que os seus mesmos. Infelizmente, alguém denunciou Inácio de Antioquia para o governo e ele acabou sendo preso. Nós não temos ideia de quem foi que denunciou, como é que foi que denunciou, mas ele acabou sendo preso porque o denunciaram. E quando ele foi denunciado, ele foi levado para ser julgado por Roma. Ele foi julgado pelo Império Romano. E é interessante que nessa época que ele foi julgado pelo Império Romano, ele foi preso de algum modo. Inácio recebeu notícia de alguns cristãos enquanto ele foi preso, Inácio foi preso porque foi denunciado. Aí ele recebeu a notícia de que alguns irmãos de Roma estavam conspirando uma libertação. Eles iam invadir lá e sequestrar e libertar Inácio de Antioquia da prisão. Ao que Inácio responde numa carta dizendo: não façam isso, porque se eu estou aqui é vontade de Deus e eu vou morrer pelo evangelho. E ele escreve dizendo: olha, eu temo que vossa bondade pode me causar dano, pois vós podeis fazer com facilidade o que projetais, mas se vós não prestardes atenção ao que vos peço, ser-me-á muito difícil alcançar a Deus. Ele entende: não me tirem da prisão, porque se eu estou aqui é por causa do evangelho, e é uma alegria sofrer por Jesus. Gente, vocês lembram lá em Atos, quando os apóstolos tinham acabado de ser açoitados, e eles saem da presença ali dos religiosos, eles se consideraram, eles estavam alegres, porque eles se consideraram dignos de sofrer por causa do evangelho, dignos de sofrer por causa de Jesus. E o propósito, e como o próprio Inácio diz, que o propósito dele era ser imitador de Cristo e da paixão. E olha só o registro que ele deixa numa das suas cartas, porque ele ficou famoso por algumas cartas que ele enviou para os irmãos enquanto ele estava preso, sendo levado para ser martirizado. A gente não sabe muito da vida dele, mas ele deixou esse registro histórico das suas cartas. Se você tiver curiosidade, entra na internet, pesquisa aí as cartas de Inácio de Antioquia, que você vai encontrar as cartas dele para ler, são de valor histórico inestimável. E olha o que ele diz nessas cartas. Agora que enfrenta o sacrifício supremo, é que ele começa a ser discípulo de verdade. Aí ele diz: para não somente me chamarem cristão, mas que também me comporte como tal. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é carne de Jesus Cristo. E seu sangue quero beber, que é bebida imperecível. Porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo.
Ele escreve uma carta dizendo: gente, não me tirem da prisão. Se eu estou aqui é a vontade de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me por causa do evangelho, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Deus. Inácio de Antioquia acabou sendo jogado nas feras, foi morto justamente pelos dentes de leões em Roma. Foi morto também por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi um homem de fé. Policarpo de Esmirna é um outro nome interessante, que viveu também no primeiro século. Se a gente não sabe quase nada da vida de Inácio, a gente sabe bastante coisa da vida de Policarpo de Esmirna. Na época que ele viveu, ocorria essa mesma política de Trajano, de que os cristãos podiam viver em paz, mas se alguém os denunciasse, eles acabavam sendo presos. Ele era bispo da cidade de Esmirna, ou seja, um pastor de outros pastores, que cuidava das igrejas de Esmirna. E nessa época um grupo de cristãos acabou sendo acusado e condenado pelos tribunais. E segundo o relato de testemunhas do acontecimento, eles foram severamente castigados, os irmãos da igreja de Esmirna foram severamente castigados, e eles descansaram na graça de sofrer a dor por Jesus Cristo, de ser discípulo de Jesus Cristo. E Policarpo acabou sendo levado a julgamento. Quando ele chegou para ser julgado, o imperador ou o juiz disse para ele, o juiz disse para ele: olha, você já é idoso, você já é velho, abre mão desse Jesus Cristo aí que não serve para nada, declare abaixo aos ateus. Interessante, porque nessa época os pagãos, aqueles que adoravam outros deuses, consideravam os cristãos ateus. Porque eles não acreditam nos nossos deuses. Se eles não acreditam nos nossos deuses, eles são ateus. E por isso que o juiz diz para Policarpo no meio do julgamento: diga, abaixa os ateus. Aí sabe o que o Policarpo fez? Tá bom, abaixa os ateus. Porque os ateus são vocês e não eu não sou ateu, vocês que são ateus, de acordo com Deus. E ele apontou em direção à multidão e disse: olha, abaixa aos ateus. E o juiz disse: olha, abre mão desse Jesus, porque você já é idoso. E ele disse: olha, eu tenho servido há tanto tempo, eu tenho servido há mais de 80 anos, como eu vou abandonar o Senhor que me salvou e me resgatou? E aí Policarpo respondeu, o juiz o ameaçou primeiro com as feras: você vai ser jogado às feras se você não negar Jesus. E depois ele ameaçou com a fogueira: você vai ser jogado na fogueira se você negar Jesus. E o Policarpo respondeu que um dia que o juiz podia acender o fogo, que duraria apenas algum momento e logo passaria, logo apagaria, mas o castigo eterno duraria para sempre, que eles estavam por enfrentar. Diante da firmeza do Policarpo, ele foi condenado a ser morto numa fogueira incandescente. E enquanto ele estava sendo amarrado e o fogo prestes a ser aceso, ele olhou aos céus e orou em alta voz: Senhor Deus soberano, te dou graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Imagina alguém que está prestes a ser queimado na fogueira, olhar para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me considerou digno de passar por esse sacrifício. O Senhor me considerou digno de ser fiel ao Senhor e sofrer por causa do teu evangelho. É por isso que nós precisamos olhar para essas figuras na história, e é por causa delas, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje no Brasil. Se o evangelho chegou no Brasil durante todo esse tempo de história, é porque no passado homens como Policarpo disseram: eu não vou negar ao meu Jesus Cristo mesmo diante da morte. Como é que eu negaria aquele que me salvou? Como é que eu negaria aquele que me redimiu? Que a vida desses homens possam ser inspiração para que nós possamos continuar em frente na história. Ele foi queimado vivo. E diz a lenda, e aí já não tenho autoridade para dizer se isso realmente aconteceu, mas diz a tradição da igreja que enquanto ele era queimado, o cheiro que saía da fogueira era de um doce aroma, era de um perfume. Isso não dá para ter certeza se aconteceu mesmo, mas é o que a tradição da igreja diz, que enquanto ele estava sendo queimado na fogueira, o cheiro, o aroma que saía era de um doce
perfume. E essa foi a vida de um homem de Deus, que por causa dele nós estamos aqui hoje também. Um outro nome interessante, principalmente para a época que nós vivemos, para nos ajudar muito nessa época, é Justino, o mártir. E por que eu gosto muito de Justino? Porque Justino foi um grande intelectual e pensador cristão nessa mesma época onde o cristianismo era perseguido. Nessa época, os cristãos passaram a ser motivo de muita chacota no mundo. As pessoas olhavam para os crentes e achavam que eles eram ridículos, que eles eram burros, que eles não tinham intelectualidade nenhuma, que eles adoravam um Deus morto, que eles não tinham relevância nenhuma. Tanto é que nós temos um grafite lá na cidade de Roma, no Palatino, numa parede, de um Jesus com cabeça de burro sendo crucificado, porque essa era a imagem que eles tinham dos cristãos. Eles eram ridicularizados, eles chegavam a dizer: olha, esses crentes aí são doidos, porque eles são canibais. Olha a ideia que eles tinham, eles são canibais. Por que eles são canibais? Porque rodava a notícia de que eles comiam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, quando eles participavam da ceia do Senhor. Então essa galera é canibal. E Justino é importantíssimo na nossa história, porque ele foi um dos primeiros a fazer apologética. Apologética é conhecido como defesa da fé. Não que Deus precise ser defendido. Deus não precisa ser defendido, gente. O cristianismo não precisa ser defendido. Deus é Senhor da história. Mas nós, como cristãos, podemos oferecer boas respostas ao mundo. Nós podemos oferecer respostas intelectuais ao mundo. Nós podemos mostrar para as pessoas que nós não somos pessoas estúpidas, que o cristianismo faz sentido, que o cristianismo ele também é racional, que ele tem lógica, que ele é baseado no acontecimento histórico. E uma das primeiras pessoas a fazer isso na história foi justamente Justino. Justino, ele amava a filosofia, ele não era cristão, ele era um filósofo, ele amava a filosofia, e ele, em busca de encontrar respostas, em busca de encontrar a verdade, começou a estudar todas as filosofias do mundo, até que ele chegou à conclusão que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ele abre uma escola de filosofia, e ele passa a ensinar o cristianismo como uma verdadeira filosofia. E ele começa a mostrar como o cristianismo ele era racional também. Ele era lógico, ele era crível. Ele escreve cartas ao imperador para poder mostrar que os cristãos não eram estúpidos, que eles podiam ter respostas boas para esse mundo. Justino nos ensina muito. Quando nós olhamos para a vida de Justino, ele nos ensina que nós, como crentes, não devemos nos afastar numa bolha e nos fechar dentro da nossa própria comunidade e nos afastar do mundo. Muito pelo contrário, Jesus nos colocou no mundo para amar ao mundo, e nós podemos estudar e conhecer, levar a sério as Escrituras e mostrar para as pessoas que o cristianismo possui as melhores respostas, respostas lógicas, racionais, importantes. Justino foi uma grande referência na nossa história, porque ele é um grande apologeta. Ele defendeu muito bem o cristianismo, para o seu tempo, usando a filosofia. Essas pessoas têm os seus erros? Têm. Essas pessoas têm as suas falhas? Claro. Eram pecadores, assim como você e eu. Quando nós lemos hoje os livros de Justino, nós vemos que eles são bem ultrapassados. Ele tinha muita coisa ali que ele estava errado, que ele tentou misturar a filosofia grega com o cristianismo, justamente para deixar o cristianismo mais relevante. Tem algumas coisas que eram problemáticas, mas essa intenção que ele teve de mostrar que o cristianismo pode ser racional, de defender o cristianismo diante das pessoas, de abrir uma escola de filosofia, isso nos ensina muito que nós, como cristãos, devemos também ser intelectuais. Eu gosto muito de uma frase que eu vi numa camiseta do Augusto Nicodemos: Jesus morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. Nós, como cristãos, devemos ser inteligentes. Não deixe de estudar, não tenha medo do mundo. O Alistair McGrath disse o seguinte: olha, se o mundo é um mundo de Deus, que foi criado por Deus, então não existe nada no mundo capaz de realmente negar a sua existência por completo. Nós não temos que ter medo da ciência, nós não temos que ter medo da filosofia, nós não temos que ter medo dos pensadores aí da atualidade. Nós podemos sim nos aprofundar em tudo isso, estudar o cristianismo e oferecer boas respostas para esse tempo, para essa época. É isso que pessoas como Justino nos ensinam. Mas por que ele ficou conhecido como Justino, o mártir? Justamente porque ele foi convocado para um debate com um filósofo Crescente, que era um filósofo cínico da linha da filosofia grega. E nesse debate que ele teve no ano 163,
a tradição diz que ele saiu como um grande vencedor desse debate, mostrando que o cristianismo realmente tinha muito sentido, mas que porque ele saiu como vencedor desse debate, os perdedores do debate o denunciaram para o império, e aquela mesma lei ainda estava em vigor. Se alguém era denunciado para o império, ele acabava sendo perseguido. Justino então foi preso, julgado, e porque ele não negou a Jesus Cristo, ele acabou sendo açoitado e depois decapitado. Cortaram-lhe a cabeça, aquele que defendeu o cristianismo com tanto vigor. Uma outra figura muito interessante na nossa história é Atanásio. Estou fazendo um breve resumo, tá, gente? Breve resumo mesmo. Depois temos materiais aí para poder disponibilizar para essas pessoas, sobre essas pessoas. Atanásio é uma grande inspiração para nós defendermos a palavra de Deus e a sã doutrina, não importa a pressão que nós estejamos vivendo. Atanásio, ele viveu entre os anos 200 e 300 depois de Cristo, já no final da perseguição e na época que o imperador Constantino se converte. Para quem lembra um pouco da história da igreja, o cristianismo foi muito perseguido nos primeiros séculos, principalmente com Trajano, com Décio e com Diocleciano. Foram severamente perseguidos. Mas Constantino, quando se torna imperador de Roma, ele tinha uma certa afinidade pelos cristãos. A mãe de Constantino se converte ao cristianismo e se torna uma cristã muito devota. E aí Constantino acaba também se convertendo. Nós não podemos falar muita coisa sobre essa conversão de Constantino. Alguns historiadores, como por exemplo o próprio Eusébio, alguns historiadores vão dizer que a conversão dele foi sincera, ele era honesto. Parece-me que Constantino realmente era muito místico, assim. Ele tinha um coração sincero em querer encontrar Jesus de alguma forma. Ele acaba se convertendo, e aí por causa de Constantino, o cristianismo agora é liberado. Não existe mais perseguição. Então pensa comigo, o cristianismo ele é severamente perseguido, é proibido ser crente. Se você se converte, ou se você diz que é cristão, você seria perseguido e morto. Imagina a pressão que a igreja sofria nessa época. Como que a igreja vivia nesse tempo? Quando Constantino se converte e faz essa aliança com os cristãos, o cristianismo agora não é mais perseguido. Nós temos liberdade. Naturalmente, Constantino passa a ser visto pelos cristãos como um grande libertador, como um homem de Deus, uma pessoa que veio nos salvar. Quando nós olhamos para a história nessa época, muitos cristãos olhavam para Constantino como um grande libertador, um grande salvador, assim, que homem de Deus. Glória a Deus pela vida desse cara, porque agora nós não temos mais perseguições. Só que com o fim das perseguições, os cristãos passaram a ter mais liberdade de produzir conteúdo, de pensar, de fazer teologia. Começa então a surgir as heresias, muitas heresias, e pensamentos distintos. E uma das principais heresias que surgiram nessa época foi a do arianismo. Nós não vamos ter tempo aqui de explicar um pouco sobre ela. Se você quiser ver com mais detalhes, eu recomendo que você assista o nosso documentário sobre a história do cristianismo, que nós falamos um pouco mais sobre isso lá. Mas basicamente o arianismo veio de um cara chamado Ário, que eles afirmavam que Jesus ele era apenas uma criatura, ele não era divino, nós não poderíamos ele não tinha a essência divina. Era um debate sobre a natureza de Jesus Cristo, e foi considerado uma grande heresia. E o arianismo começou a ganhar muita popularidade nessa época, de dizer que Jesus é apenas uma criatura, ele não é eterno, ele não estava com Deus na criação, ele foi criado depois, ele era apenas um ser superior, ele não tinha a essência divina. Era um debate muito complicado sobre a pessoa de Jesus Cristo. E isso começou a se tornar muito relevante, a tal ponto que no ano 326, se eu não me engano, eu esqueci de colocar a data aqui, mas por volta do ano 326, houve o concílio de Nicéia, que foi um concílio em que todos os cristãos se reuniram para debater essas questões. Muitas pessoas, de forma enganosa, dizem que foi nesse concílio de Nicéia que os crentes escolheram como a Bíblia seria. E aí Constantino disse, esse livro faz parte, esse livro não faz parte. Já ouviram algo nesse sentido?
Alguém já ouviu assim? Isso é mentira, tá, gente? Isso não foi verdade. Não é nada disso. Constantino não fez nada disso. Tanto é que no concílio de Nicéia, o cânon bíblico nem foi o principal assunto. O principal assunto do concílio de Nicéia foi a heresia ariana. Debater se Jesus é Deus ou não é Deus. E aqui, Atanásio entra na nossa história. Ele era baixinho, chamavam ele de anão. É o pastor Israel aí, né? Um grande homem de Deus, ó. Grande homem não, mas olha, ele era baixo em estatura, mas gigante. Gigante nos seus argumentos. Ele era negro, africano. E essa é uma coisa interessante, gente. A África, o norte da África, é um dos grandes berços do cristianismo. O cristianismo floresceu e cresceu, a princípio, na África. Sabiam disso? Isso é muito interessante. Logo depois que o cristianismo começou a ser pregado em Jerusalém, os apóstolos se espalham, a África se torna um grande berço de cristianismo e de teologia. E aí hoje em dia, muitos militantes aí dizem que os negros, os africanos, os afrodescendentes têm que voltar para suas origens. Vocês já ouviram algo assim? Você tem que voltar para suas origens, olhar, cultuar os deuses da matriz africana. Eu digo, gente, se você for olhar para suas origens, o cristianismo ele é africano também. Ele também cresceu na África. E Atanásio era africano, ele era negro, ele era baixinho, mas era um gigante nos seus argumentos. E no concílio de Nicéia, e no decorrer da história, ele defendeu ativamente a palavra de Deus, dizendo que Jesus é Deus. E ele tinha dois argumentos básicos. Ele dizia, olha, se Jesus não é Deus, se ele não é divino, então ele não pode ser o nosso Salvador. Porque um homem comum não poderia nos salvar, só Deus poderia nos salvar. E se Jesus não é Deus, e nós o adoramos, então nós estamos cometendo idolatria. De qualquer forma, as duas coisas são terríveis. E ele defendeu o que nós chamamos na teologia de credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, onde dizia e afirmava que Jesus é Deus, ele possui a mesma essência de Deus, ele é divino e ele também é perfeitamente homem, e esse debate acabou sendo vencedor. Só que algo interessante aconteceu na história. Logo depois do concílio de Nicéia, sabe quem é que se torna ariano? Quem que passa a acreditar na heresia do arianismo? O próprio imperador Constantino. O próprio imperador Constantino se torna ariano. E ele começa a pressionar todos os cristãos a se tornarem arianos também. Vocês não vão acreditar mais que Jesus é Deus, Jesus é só uma criatura. E ele começa a pressionar todo mundo a crer no arianismo. Mesmo que no concílio de Nicéia, o credo niceno tenha saído vencedor. E aí Constantino se torna ariano. E aí você imagina, gente, Constantino, que era visto como grande libertador da igreja, aquele que deixou os cristãos serem livres, se torna ariano e agora pressiona todo mundo a se tornar ariano também. Como você reagiria se um imperador que manda em tudo pressionasse você a crer de maneira diferente? Como você reagiria? Atanásio permaneceu firme. Ele não negou as escrituras. Ele continuou defendendo que a Bíblia é a única palavra de Deus infalível. E não importa o que o imperador diga, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. Por causa disso ele passou a ser perseguido. E ele começou a viver uma vida de fugitivo. Fugia para um lugar, aí descobriam que ele estava lá, fugia para outro lugar. Descobriam que ele estava lá, fugia para outro lugar. Ele passou a ser perseguido. Quando Constantino morre, o Constâncio, o imperador sucessor, também passa a perseguir Atanásio. Um dia mandaram cercar a igreja que ele estava fazendo o culto, mandaram cercar a igreja com soldados para matar todo mundo que estava lá dentro, para matar Atanásio. Ele acaba conseguindo fugir, e ele viveu a vida dele toda exilado, não negando a pressão do imperador. E hoje nós vivemos numa época um pouco parecida. Nós não temos um imperador mandando em tudo, mas nós temos uma cultura aí que tem nos pressionado a mudar a Bíblia, ou a ler a Bíblia de forma diferente, a ser mais brando com algumas questões, como ética sexual, como aborto, algumas questões que são tão importantes para nós. Nós vivemos numa cultura que pressiona as igrejas a mudarem de opinião.
E tem gente muito poderosa, até que pressiona a igreja de forma assim, poderosa. E existem muitos líderes, muitos pastores, muitos cristãos que estão cedendo a essa pressão. Dizendo, eu vou ler a Bíblia de uma forma diferente. E se tem uma coisa que Atanásio nos ensina, é que não importa se o imperador manda você crer de um jeito, ele diz, se a Bíblia diz outra coisa, eu vou ficar com a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Não importa o que o imperador me diga, eu não vou mudar. E ele passou a vida inteira dele fugindo, indo para um lugar para o outro, até que ele acabou morrendo em exílio, realmente. E ele não viu, infelizmente, ele não viu a sua causa vitoriosa enquanto ele estava vivo. Graças a Deus, depois de um tempo, o arianismo caiu, né, em descrédito. O credo niceno-constantinopolitano ganha muita força. E graças a Deus essa questão foi resolvida, porque hoje nós cremos e sabemos que Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente ser humano também. E Atanásio é uma grande referência e influência para nós, porque ele nos ensina a nos mantermos fiéis às Escrituras e à palavra de Deus, mesmo quando somos pressionados pelo imperador, pelo império, a crer de maneira diferente. Por fim, um outro nome na nossa história que nos influencia muito é Agostinho de Hipona. Esse homem é um homem que me influencia muito também. Agostinho nasceu no ano 354 a.C., na África, no norte da África. Olha aí, outro africano, onde o cristianismo cresceu. Ele não era cristão, mas a sua mãe era uma cristã fervorosa. E logo na sua infância, Agostinho começa a se destacar como uma pessoa muito, muito, muito inteligente. E como ele era muito inteligente, os próprios pais de Agostinho o enviam para estudar, para ter uma educação. E Agostinho, ele foi para Cartago primeiro, começou a estudar ali. E Agostinho, ele não era cristão, e ele começou a aproveitar os diversos prazeres que a vida podia oferecer. Ele se torna assim, devasso na vida dele. Ele acaba pegando uma concubina para viver junto, acaba tendo filho. Já vem briga, é o recadinho aqui, eu tenho que terminar já? Ah, tá. A palestra vai até às 10h15. Ele disse para disfarçar. Tá jóia. Tô brincando, gente. Aqui a gente está em casa, né? Tá tranquilo, não tem problema. Já estou terminando já. Já estou terminando. Mas por que Agostinho é importante? Ele vive uma vida devassa, ele vive uma vida com os prazeres do mundo, mas ele começa a perceber que a vida no mundo não trazia significado para ele, não trazia paz ao seu coração. Agostinho passa a buscar a verdade, e ele começa a ver no cristianismo uma certa verdade, mas ele não queria se converter. Sabe por que ele não queria se converter? Ele não queria se converter porque se ele se tornasse cristão, ele tinha que abrir mão da vida que ele vivia. Olha só, ele era até muito racional nisso, né? Eu não vou me converter, porque se eu aceitar Jesus, se eu receber a Cristo como meu Senhor, eu tenho que abrir mão dessa vida que eu vivo. Eu não quero abrir mão dessa vida que eu vivo. Mas um dia ele estava no parque, numa praça, e tinha algumas crianças brincando uma cantiga. E nessa cantiga de roda, elas diziam a frase, toma e lê, toma e lê. E Agostinho entendeu que ele deveria tomar as Escrituras e ler a Bíblia. Ele abre a Bíblia, e a história diz que ele se converteu ali, ao ler Romanos capítulo 13, versículo 13, onde o texto diz, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Agostinho se converte, e ele se torna um dos grandes teólogos da história. Ele foi uma das pessoas que mais influenciou o cristianismo na história. Os seus escritos são tão importantes para nós, que ele influenciou os escritos de Agostinho, influenciou os próprios reformadores. Martinho Lutero era um monge agostiniano, e foi justamente a teologia agostiniana que fez Martinho Lutero olhar para a doutrina da salvação pela graça. Alguns vão dizer que Agostinho, de certa forma, é meio que um precursor da reforma protestante, porque ele escreveu diversos textos dizendo que nós não podíamos fazer nada para ser salvos, foi o próprio Deus que nos salvou. E ele tem um texto famoso, ele diz o seguinte, olha, feriste o meu coração e por causa disso eu te amei. Tem uma outra frase dele onde ele diz que
uma outra frase dele que ele diz assim, olha, criaste-nos para ti, e inquieto está o meu coração enquanto não repousar em ti. Agostinho se torna uma grande referência no cristianismo mundial. Mesmo antes tendo uma vida tão depravada, ele se encontra Jesus, se transforma e se torna um dos grandes influentes do cristianismo na história. Vale muito a pena você ler as Confissões de Agostinho. Você vai se encantar com a forma que ele se encontrou a Deus. Por que nós falamos um pouco dessas pessoas hoje? Voltando à carta aos Hebreus, onde ele diz no capítulo 12, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do peso que nos atrapalha. Ao olhar para a vida dessas pessoas, que são uma grande nuvem de testemunhas para nós, eram homens pecadores também, como nós, mas pela graça de Deus tiveram fé e viveram para o Evangelho. Que nós possamos olhar para a vida das pessoas como inspiração para nós e livrar-nos do peso que nos torna vagarosos e nos livrar daquilo que tem nos atrapalhado, olhar para essas pessoas como inspiração e dizer, olha, obrigado pela vida deles e agora nós podemos continuar, passar o bastão. A imagem que o autor de Hebreus está trazendo aqui é quase como aquela corrida de revezamento, sabe? Porque é interessante que Paulo usa a ilustração das Olimpíadas e parece que o autor de Hebreus também está pegando a ideia das Olimpíadas aqui, que já existia nessa época, sabia? As Olimpíadas existiam nesse tempo, existiam corridas de revezamento. A ideia do autor de Hebreus aqui é justamente essa corrida de revezamento. Essas pessoas trouxeram um bastão até nós. Agora a gente pega esse bastão e continua correndo a corrida que nos foi proposta. Por isso que é tão importante nós olharmos para a nossa história e termos como inspiração a vida dessas pessoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre eles, hoje foi bem resumido, eu convido você a assistir o nosso documentário da história do cristianismo. Você entra no YouTube e digita História do Cristianismo. Vai aparecer o nosso canal lá, Escola do Discípulo. E você assiste os nossos 7 episódios, que a gente fala, tem muitas outras pessoas que foram inspiração para nós, que se entregaram e morreram por causa do Evangelho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Vai ter pergunta? É para encerrar? 10h14, hein? Pior que agora esse negócio de live, vai ficar gravado esse negócio. Uma salva de palmas ao Felipe pela aula aí que ele nos proporcionou. Que conteúdo, que EBD abençoada. Estava falando com o Gustavo, ele está aí, Gustavo? Rebeca? Opa! Falei para o Gustavo ontem, falei, Gustavo, Felipe era o nerd da nossa turma. O cara sempre, o nerd da turma. Sempre foi diferenciado nas aulas e um grande homem de Deus. E eu vejo o brilho nos olhos, cara, quando você começa a ensinar, a trazer esses conteúdos. Glória a Deus pela tua vida. Irmãos, nem todo mundo tem um Instagram, né, ou sabe, né, mexer. Então, se você tiver alguma pergunta, o Gustavo Soriani